Olá, bem-vindo de volta ao curso de Introdução à Bíblia Sagrada. Nos últimos vídeos, a gente deu uma passada em todos os livros do Velho Testamento e do Novo Testamento. E agora a ideia é a gente falar um pouco sobre o tema de canonicidade, né? O que é isso, canonicidade? Canonicidade é o termo que se dá a- ao processo de escolha, né, dos livros sagrados que a gente selecionou para chamar de Bíblia, né? Então, a gente vai estudar um pouquinho o processo que aconteceu tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, tá? Então, eu quero que você sinta o peso dessa questão. O primeiro ponto é o seguinte: a gente tem um primeiro problema, né? A gente definir que os livros da Bíblia realmente são fidedignos, a gente tem que garantir que as pessoas que disseram que escreveram foram elas mesmas, né? Imagina que, por exemplo, o livro de João não tivesse sido escrito por João. Uma pessoa pode questionar e perguntar para você: vem cá, você tem certeza que o livro de João foi escrito por João, de fato? E você tem certeza que esse livro é verdadeiro? Tá? Essa é uma primeira questão. A segunda questão é muito relacionada com a primeira, né? A primeira tem a ver com a autenticidade da autoria do livro. A segunda é simplesmente os livros podem ter sido forjados de alguma maneira, né? Algum ateu, alguma pessoa que queira te provocar e botar na frente pode perguntar a você o seguinte: poxa, por que você acha que o livro de Efésios e o livro de Pedro foram de fato escritos por essas pessoas? Por que você acredita que de fato esses livros são de fato sagrados, né? E ainda tem um terceiro ponto, né? O terceiro ponto é o seguinte: hoje a gente tem uma seleção de 66, ou a Igreja Protestante, né? Tem uma seleção de 66 livros fechada, que desde 1500 ela não muda. Mas todos os anos novos livros são encontrados pela arqueologia. E a pergunta que fica é a seguinte: por que que esses livros não são sagrados? Por que que vocês não consideram esses livros, já que eles falam de Jesus em algum momento, já que eles têm algum tipo de consonância com o que a própria Bíblia quer dizer na sua totalidade, né? Então, esse é um terceiro ponto de dificuldade. Mas o quarto é o mais difícil. O quarto ponto é o seguinte: não há consenso entre todos os cristãos da face da terra sobre quais livros são de fato sagrados. Você vê que a Igreja Católica tem uma seleção de livros diferentes da Igreja Evangélica. A Igreja Ortodoxa, que a gente aqui do Ocidente quase não conhece, tem uma outra seleção de livros. As igrejas orientais, que também se dizem cristãos, têm outras seleções de livros e por aí vai. Então, como não há consenso, as pessoas podem dizer, então, por que eu devo considerar esses livros como sagrados, tá? O nosso trabalho aqui é tentar te dar ferramentas para argumentar de maneira intelectual e honesta com essas pessoas, tá? Não vou esconder nenhuma dificuldade, mas eu vou tentar aqui dizer para vocês exatamente essas diferenças e peço que o Espírito Santo possa guiar o nosso estudo aqui, e nos esclarecer juntos essa questão que é tão sensível para a nossa fé. Porque é simples assim: tudo que eu sei sobre Jesus Cristo, eu sei porque eu li na Bíblia Sagrada. Tudo que você sabe sobre Jesus Cristo é a mesma coisa. Se aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada não for verdade, então a nossa fé ela é inválida, a gente acredita em nada, né? A verdade é essa. Então, eu quero que você sinta o peso dessa questão nesse sentido. A gente precisa ter certeza que os livros que nós temos na mão, que a seleção que foi feita, os livros são fiéis, fidedignos, a Bíblia é infalível, a Bíblia é inerrante, né? Ela não erra, ela não falha, ela é de verdade a palavra de Deus. Ela foi enviada pelo nosso Deus para nos ajudar, para contar a sua história e para guiar toda a humanidade. Essa é a nossa fé, mas a nossa fé ela não pode ser baseada no éter, no nada. Ela precisa ser baseada, obviamente, na razão.
fé e razão andam sempre de mãos dadas. Então, é mais ou menos isso que a gente vai tentar tratar com esse assunto de canonicidade. Mas o que é um cânon? Então, cânon, que palavra é essa? Essa palavra é uma palavra latina, ela significa linha de medir, regra ou modelo, mas, de fato, a origem dela é grega. Vem do grego cânon, né? Que significa regra ou vara que servia de referência para a unidade de medida. Então, cânon é como se fosse o padrão de todos os padrões. Tá? E para a gente, tá? Que não só os cristãos, mas os budistas, os islâmicos, enfim, todos eles têm os seus livros sagrados selecionados. Eles acreditam que todos esses livros foram divinamente inspirados. Então, para eles, a seleção desses livros representa o cânon, o cânon dessa religião. Tá? Então, é mais ou menos essa a ideia. Agora, como que se forma um cânon? Isso é bem legal. Então, tem aquele camarada, o cético, por isso que eu botei essa figurinha desse judeu brincando aí com sei lá o quê, né? Que ele vai dizer o seguinte: olha, o cânon ele é uma seleção de livros feitos pelos homens. Os homens escreveram aqueles livros, né? Isso é um ponto de vista, tá? Os homens escreveram os livros. Esse livro não tem nada de inspiração de Deus, coisa nenhuma. Um grupo de pessoas tomou aquele livro como livro sagrado e pronto. E aí eles chamaram aquilo de Bíblia, tá? Isso é um extremo, é o extremo dos céticos, tá? Dos liberais. Tem aqueles caras mais ortodoxos, por isso esse camarada com terna aí, com os cachinhos, representando um judeu bem ortodoxo, que pensa, não há nenhuma intervenção humana nesse processo. Todo o processo é feito de maneira sobrenatural, espiritual. Foi o próprio Deus que fez a escolha desses livros. E se eu não me engano, eu só me lembro de dois momentos que Deus escreveu na Bíblia. O primeiro momento foi quando ele escreveu a Tábua dos 10 Mandamentos. Segundo consta na Bíblia Sagrada, ele literalmente escreveu na pedra lá os 10 Mandamentos. E a segunda vez que Deus escreveu foi no chão. Mas aí ninguém sabe o que ele estava escrevendo. Foi quando as pessoas tentaram tirar pedra naquela prostituta que foi pega lá e queriam matá-la, apedrejada, e Jesus falou: olha, para quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Então, repare que a coisa está no meio. O que eu quero dizer com isso? Né? De fato, o processo de escolha dos livros é feito por homens. Mas, pela nossa fé, a gente acredita que essa seleção de livros ela é guiada por Deus, é guiada pelo Espírito Santo. É óbvio que é guiada, porque é do interesse dele que a mensagem correta chegue aos ouvidos de suas ovelhas. Então, pela nossa fé, a gente acredita que esse de fato é o processo. Mas ele não é um processo 100% espiritual, ele tem a sua parte de fato humana. E aí é bem legal, porque como nasce um cânon, né? A gente pode aqui pensar de três maneiras. Primeiro, a gente pode dizer que o cânon é uma lista fechada. O que eu quero dizer com uma lista fechada? Um dia, um grupo de pessoas sentaram e disseram: bom, esses aqui são os livros sagrados que a gente vai passar a venerar. O lado positivo disso é que mostra que há um processo histórico, de fato, na definição de cânon. Tá? Mas o lado negativo dessa posição é de que dá a impressão de que as pessoas estavam perdidas e confusas ao longo do tempo e não sabiam nem o que ler. Né? Então, isso é um primeiro ponto negativo. O segundo ponto negativo é de que dá a impressão de que a definição do cânon passa a ser sempre um processo definido pela igreja. Tá? Isso, eu não gosto muito dessa definição. Tem uma segunda definição de um nascimento de um cânon. Né? Um cânon nasce quando as pessoas começam a usá-lo como texto sagrado. Eu acho essa definição interessantíssima, tá? Porque você vê que o texto chega e as pessoas, de alguma maneira, sabem que aquele texto ele foi enviado pelo Senhor.
e passam a respeitá-lo como tal. Então, aqui tem um processo humano nesse ato de nascimento de um cânon. E tem a definição ontológica, né? Que no final do dia, quando nasce um cânon? O cânon nasce no coração do próprio Deus, né? A natureza do livro sagrado, né? Ele é sagrado porque ele nasceu de Deus, ele veio de Deus. Então, por isso é uma definição ontológica, né? A gente, como ele passa a ser um cânon porque Deus passa a inspirar aquele livro. Então, no momento que Deus inspira, é no momento que o livro nasce. Então, de fato, em qual momento é o nascimento do cânon para mim? É a fusão desses três grandes passos. Não é apenas um. O cânon nasce quando Deus resolve colocar a sua mensagem no coração do homem, então tem a definição ontológica. Ele nasce quando esses livros chegam nas mãos dos leitores, alvos da mensagem do Senhor, e, obviamente, ao longo do tempo, existe as pessoas responsáveis pela igreja, responsáveis por aquela religião, que sentam, debatem e começam a perguntar: puxa, qual dos livros aqui, de fato, tem uma origem em Deus, né? Ou quais que são... como a gente pode ter certeza que foi de fato um livro usado pelas pessoas como sendo sagrado, né? Então, um dia, um grupo de pessoas, um grupo de líderes senta e define isso e assim nasce um cânon, tá? E eu gosto muito dessa definição, dessa diferença da definição da Igreja Católica e da Igreja Protestante. Então, vamos lá. Para a Igreja Católica, o processo de escolhas dos textos sagrados é um processo de seleção de livros infalíveis por meios infalíveis. Isto é, o Papa não erra. Então, a Igreja Católica realmente acredita nisso, por conta da fé que eles têm, da infalibilidade do Papa, ou seja, o Papa não pode errar de maneira nenhuma. Então, se o Papa definiu que aqueles livros são sagrados, é porque eles são sagrados. Eu, 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 eu amo a Igreja Católica, eu sou devedor, todo cristão é devedor da Igreja Católica, porque eles vieram trazendo, né, por muitos anos o cristianismo, por mais aí, trazem até hoje, né, o cristianismo. Tenho amigos que são católicos, mas essa ideia de infabilidade do Papa, essa ideia de que o Papa não erra, é algo muito difícil de eu compreender, porque se a gente olhar um pouquinho para trás, a gente vê que os papas erraram muito ao longo da história. Então, eu tenho dificuldade de acreditar nessa expressão, mas respeito os irmãos que acreditam, os irmãos católicos que acreditam. E tem a visão protestante. A visão protestante diz o seguinte, que o processo de escolha dos textos sagrados é um processo de seleção de livros infalíveis por meios falíveis. Significa que os seres humanos também podem errar nessa escolha. E aí significa que a gente tem uma seleção de livros que pode não ser exatamente inspirados por Deus, todos eles inspirados por Deus ou não. A gente crê que é inspirado por Deus, a gente definiu alguns critérios para isso, a gente vai falar sobre isso, inclusive no cânon do Novo Testamento. Mas você vai ver que ele é um processo completamente falível, porque se fosse infalível, todos os cristãos do mundo teriam o mesmo cânon. E isso não é verdade. Tá? A Igreja Católica tem uma seleção de livros diferente da Igreja Evangélica, que é diferente da Igreja Ortodoxa, que é diferente das igrejas orientais, e assim sucessivamente. Tá? Então, é um processo de difícil decisão. Tá? Então, vamos falar um pouco do cânon do Antigo Testamento, que é o tema da aula de hoje. Então, para você ter ideia como é que esse tema é difícil. Na época de Jesus, existiam três tipos de livros sagrados. O primeiro era o cânon dos saduceus. Tá? O que era o cânon dos saduceus? Quais livros eram sagrados para os saduceus? Os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Tá? Tinha o cânon dos judeus da Palestina.
tá? Que eram os fariseus. Tá? Esses fariseus, na Palestina, acreditavam nos 39 livros que a gente chama hoje de Velho Testamento, ou são os mesmos 39 da Igreja Protestante. Tá? E tinha o cânon que a gente chama de Septuaginta, tá? Que é que foi formado, tá? Com os 39 livros considerados pelos judeus, mais alguns outros livros considerados como apócrifos. Tá? E além desse cânon da Septuaginta, desses cristãos da dispersão, desses judeus da dispersão, que acreditavam nesses livros, a gente tinha vários outros livros apócrifos. Então, é o seguinte, o que esse slide quer dizer? Que não havia consenso na época de Jesus do que de fato era um cânon, inclusive entre os judeus. Tá? Então, os saduceus acreditavam nos 5 primeiros livros, os fariseus nos 39 livros, tinha os cristãos gregos, tá? De origem grega, acreditavam na Septuaginta, e tinha outros livros apócrifos que eram... que é apócrifo? Né? É um livro oculto, um livro secreto. Esse é um termo utilizado para livros que são tidos como sagrados, mas cuja validade é negada por muitos. Então, tinha algumas pessoas que acreditavam que alguns livros eram sagrados, mas eles não estavam dentro da seleção da Septuaginta, eles também não estavam dentro da seleção dos cristãos palestinos. Vamos falar um pouco mais sobre a diferença entre essas duas seleções aqui. Da onde nasceu a seleção do cânon dos judeus palestinos, tá? Assim, ele foi batido o martelo mesmo, definitivamente, lá depois de 100 depois de Cristo, por rabinos na Palestina. E eles definiram 4 critérios para a escolha de livros sagrados, tá? O primeiro critério é que o livro precisava ter sido escrito em hebraico, né? E não em outra língua, em grego, aramaico ou qualquer outra língua. O segundo critério é que o livro precisava ter sido escrito na Palestina. O terceiro critério é que o tempo máximo, tá, de aceitação dos livros é até a época que esse povo voltou do cativeiro da Babilônia. Livros posteriores ao cativeiro da Babilônia não seriam aceitos. E os livros tinham que, os ensinamentos dos livros tinham que estar em consonância com o que ensinava o Pentateuco. Então, a partir desses quatro critérios, eles selecionaram dentre vários e vários livros apócrifos, ou seja, que pareciam ter um peso canônico, parecia ter um peso sagrado, mas que de fato não era. E aí chegou numa versão de 39 livros. Essa versão é a versão que a igreja evangélica usa, a igreja protestante usa até hoje. Tá? E que Martinho Lutero definiu lá em 1517, mais ou menos. E agora nós vamos falar da Septuaginta. A Septuaginta nasceu 200 anos antes de Cristo. Tá? E o que é a Septuaginta? Então, o livro hebraico, como eu disse, né, ele precisava ter sido, para os judeus da Palestina, o texto precisava ter sido escrito em hebraico. Mas, lá em 200 antes de Cristo, o rei Ptolomeu, lá do Egito, que tinha a maior biblioteca do mundo, que era a Biblioteca de Alexandria, ele queria ter a Bíblia hebraica lá disponível para ele, só que ele não sabia ler hebraico, então ele pediu para traduzir o livro para grego, né? E aí tem 2 histórias legais, aí tem algumas histórias em relação a esse ponto, né? Uma diz que ele trouxe 70 rabinos, ou seja, 70 levitas, né? Para traduzir o texto, né? Do hebraico para o grego, né? Por isso que a gente chama de Septuaginta, o livro de 70, né? Esse LXX aqui é 70 em romano. E tem uma outra história bem cabulosa aqui, que ele trouxe 72 pessoas, 6 pessoas de cada tribo, e que traduziram em 72 dias os livros de hebraico para grego. Né? Então,
Eu acredito mais na primeira, na segunda, até porque não tinha mais as 10 tribos nessa época aqui, tá? Se você lembra do meu curso de introdução ao Velho Testamento, as 10 tribos do norte sumiram, foram levados pelo rei da Síria e elas desapareceram, tá? Então, enfim, no final do dia foram 70 pessoas que foram trazidas da Palestina para o Egito para traduzir em grego, tá? A Bíblia. E nessa versão, tá? Continha alguns livros a mais do que o cânon da Palestina. Continha o livro, por exemplo, de Tobias, Judite, Primeira Macabeus, Segunda Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, e algumas outras adições e alguns outros livros, como Esté e Daniel, por exemplo. Tá? E é essa versão que a Igreja Católica usa até os dias de hoje, tá? A versão da Septuaginta. Então, beleza. Então, eu botei aqui um quadro que a gente vai ver de livro a livro quais que tem em cada uma dos segmentos, né? Tem o segmento do cânon judeu, o cânon católico e o cânon da Igreja Ortodoxa. Você tem uma comparação aqui, tá? Da seleção desses livros. Por exemplo, não há discussão entre os livros do Pentateuco. Todo mundo concorda que os 5 livros do Pentateuco são, de fato, livros sagrados. Também os livros históricos de Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Crônicas e Reis também, todo mundo concorda. Se você abrir uma Bíblia católica, vai estar lá os livros de Josué, Juízes. Da mesma maneira, se você abrir uma Bíblia judaica ou uma Bíblia protestante, ou uma Bíblia com grego ortodoxo, vai estar lá esses livros lá, da mesma maneira, com o mesmo texto. Aí começa a vir as divergências. Preces de Manassés. Eu nunca nem tinha ouvido falar desse livro antes de fazer esse curso. Você vê que na igreja, na Bíblia protestante, que é no judeu aqui não tem, e na Bíblia católica também não tem, mas na ortodoxa tem. E você pode dizer, mas quem é a igreja ortodoxa? A igreja ortodoxa nasceu na mesma época que a igreja católica nasceu. A igreja católica, ela tem o orgulho de dizer que ela foi fundada pelos apóstolos. Pois é, a igreja ortodoxa também. Tá? Então, assim, eles têm algum... Por que a igreja católica teria mais autoridade que a igreja ortodoxa? Difícil de explicar, né? Por exemplo, o livro de Esdras, não há consenso entre os protestantes e os católicos, também entre os ortodoxos. Neemias também. Esdras 3 não está no livro, na Bíblia evangélica, nem na católica, mas está na ortodoxa, para você ter ideia. Então, o livro de Esther está em todos os cânones, mas algumas adições do livro de Esther não está no cânon judeu e, consequentemente, na Bíblia evangélica. Agora que vem. O livro de Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus e o Enoque não estão na Bíblia evangélica. Tá? O livro de Tobias, Judite, 1 Macabeus e 2 Macabeus estão no cânon católico. E 3 Macabeus está no livro ortodoxo e 4 Macabeus está lá como um apêndice. E o livro de Enoque não está em lugar nenhum aqui como texto sagrado. Eu quero que você preste bastante atenção nesse livro de Enoque, que eu vou voltar nele. Ele não é considerado um texto sagrado, mas eu vou voltar nele. Aguarda aí que eu já chego lá. Vamos avançar. Os livros poéticos. Jó, todo mundo concorda. Salmos, de 1 até 150, todo mundo concorda. Aí a igreja ortodoxa tem um Salmo 151, que a igreja católica não tem, nem a protestante. Livro de Provérbios, Eclesiastes e Cânticos, todo mundo concorda. O livro de Sabedoria, a igreja evangélica e os judeus não concordam, o Eclesiástico também não concordam. O livro de Isaías, todo mundo concorda. Jeremias, todo mundo concorda. Lamentações de Jeremias, todo mundo concorda. Baruque, Epístolas de Jeremias, não está no cânon judeu. Consequentemente, não está na Bíblia dos protestantes. Mas está na Bíblia católica, tá? E a Epístola de Jeremias está como um capítulo 6 no livro de Baruque.
Ezequiel, Daniel também não estão em todos os cânones, e tem algumas adições no livro de Daniel que a igreja protestante não incluiu, porque não está no cânon judeu, e a igreja católica incluiu, tá? E agora nos profetas menores não há nenhum problema, todos eles concordam com esses textos. Mas eu gostaria agora que você lesse comigo esse texto, porque ele é fundamental para um ponto que eu quero trazer aqui. Nesse exato momento, você deve estar perguntando: quem é que tem razão? Quem é que tem razão? É o cristão evangélico? É o cristão protestante? É o ortodoxo? Porque no final do dia, a gente tem que ter uma seleção de livros é, única, né? Quem é que de fato tem a ordem correta dos livros, né? Então vamos ler aqui o que está em Judas. Judas vai nos ajudar ou não, dependendo do ponto de vista, a responder essa pergunta, tá? Talvez seja a sua pergunta: poxa, qual é a versão que o William considera como sendo a canônica? Vamos ler o livro de Judas aqui. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Amados, embora eu estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas, confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Ou seja, ele está falando o seguinte: teve gente aí que tem joio no meio do trigo. Tem gente aí querendo trazer confusão para a doutrina que a gente ensinou para vocês aí. Tome cuidado com esses caras. É mais ou menos essa a mensagem de Judas, tá? Estes são ímpios e transformaram a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor. Isso acontece até hoje. Às vezes eu ligo a TV, meu irmão me dá tanta raiva. No dia que eu quero sentir raiva, eu ligo a TV e começo a ouvir as igrejas falando, pregando, as pregações na internet, tanto da igreja católica quanto da igreja evangélica. Cada coisa que me irrita, às vezes eles trocam a mensagem simples de Jesus Cristo por coisas, acrescentando coisas ou retirando coisas do texto. Isso realmente não é novo, isso acontecia desde os primeiros dias, é o que nós estamos aprendendo aqui. Bom, vamos seguir. Embora já tenha conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. O que ele está falando aqui? Esses caras não vão ficar impunes. E aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, eles servem de exemplo. Então, essa galera aqui queria trazer, enfim, todo esse tipo de imoralidade, de perversão para dentro da igreja, e aí eles estavam tentando repelir esse tipo de coisa. Da mesma forma, esses sonhadores contaminam seus próprios corpos, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Agora aqui vem. Contudo, difamam os seres celestiais. Presta atenção nisso. Então, os seres celestiais são difamados, todos eles, tá? Por essas pessoas. Falam, esses caras não existem, o diabo não existe, anjo não existe. É esse tipo de coisa que Jesus está falando aqui. Mas olha o que ele vai dizer em seguida. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusações injuriosas contra o diabo, mas disse apenas o seguinte: o Senhor te repreenda. Olha só. Então, ele está dizendo aqui que, de alguma maneira, Miguel teve algum tipo de... Em vez de ficar ofendendo o diabo, ele, que Deus te repreenda, né? Ou seja, nem o Miguel, que poderia difamar esses seres celestiais, teve a coragem de fazer a difamação, mas esses caras aqui estavam fazendo. Mas esse não é o ponto da mensagem. O ponto da mensagem é o seguinte:
Onde está escrito na Bíblia que houve essa disputa de Miguel e o diabo pelo corpo de Moisés? Onde é que está escrito isso? Isso não está escrito, isso não está escrito na Bíblia católica, isso não está escrito na Bíblia protestante nem na ortodoxa. Sabe onde está escrito isso? Vou voltar aqui, será que eu volto? Aqui, ó, no livro apócrifo de Enoque. Você consegue acreditar nisso? O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que o nosso texto, o texto sagrado, ele fez referência a um livro apócrifo que não foi Enoque não foi selecionado como sendo um cânon judeu, nem católico, nem da Igreja Ortodoxa, mas que algum dos apóstolos, o autor daquele livro de Judas, ele citou como referência. Então, veja bem, qual é o cânon verdadeiro? A minha resposta é simples. Eu não tenho autoridade para dizer qual é o cânon verdadeiro. Eu não tenho essa autoridade, tá? Mas o que eu posso dizer para você é o seguinte, meu irmão. Eu posso dizer para você isso aqui, ó. Ponham à prova todas as coisas e fique com o que é bom. O que eu faço? Eu leio tudo, meus irmãos. Nessa disputa de quem tem um livro certo, quem tem um livro errado, eu acho isso uma bobagem enorme. Porque, por exemplo, a igreja, a gente concorda mais do que discorda, né? E se eu tivesse que tomar uma posição, é óbvio que eu tomaria a posição dos judeus, né? Em relação aos textos do Antigo Testamento, tá? Mas eu reconheço duas coisas importantes que as pessoas protestantes não reconhecem. A primeira delas é o seguinte: de fato, há várias referências que eu não coloquei aqui por causa do tempo, de que os apóstolos usavam a Septuaginta, que era a versão grega, para fazer as suas leituras e as suas reflexões, tá? Porque quando você traduziu da língua hebraica para a língua grega, alguns vícios de tradução foram carregados, né? E quando os apóstolos faziam referência a alguns textos do Antigo Testamento, eles faziam referência usando esses vícios de tradução. Então, quer dizer que, de fato, eles usavam a Septuaginta. Então, nesse ponto, a Igreja Católica tem razão, tá? Por outro lado, nem todos os livros, de fato, estão no nosso cânon do Novo Testamento também, por exemplo, né? Você vai ver que quando você lê o Novo Testamento, você vai perceber que há cartas que foram perdidas, né? Que certamente foram inspiradas por Deus, mas que de alguma maneira foram perdidas. A igreja não sabe onde essas cartas estão, tá? Então é o seguinte: essa resposta do Ken é uma resposta muito difícil, mas pela fé, eu acredito que eu particularmente acredito que os judeus do ano 100 depois de Cristo foram os mais criteriosos na hora de fazer a seleção dos livros, e eu tenho para mim como os livros sagrados os 39 livros do Velho Testamento. Embora eu reconheça que, de fato, os outros livros foram usados pelos apóstolos, né? E também que alguns livros apócrifos foram utilizados, sobretudo no livro de Lucas e no livro de Pedro, né? Se você for ler o livro de Pedro também mais à frente, você vai ver coisas muito estranhas, tá? Você vai ver de onde que ele tirou isso? Foi dos livros apócrifos que eram lidos por aquelas pessoas daquela época, tá? Que Deus te abençoe, espero ter esclarecido o assunto e nos vemos na próxima aula para falar do cânon do Novo Testamento.